Olá, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre vetores no plano. Então eu vou começar definindo dois vetores para vocês. O vetor V1 de componentes x1 e y1 e o vetor V2 de componentes x2 e y2. A gente vai começar falando sobre igualdade de vetores, que basicamente é determinar quando dois vetores são iguais. Então, quando é que V1 e V2 são iguais? Eles são iguais quando têm as mesmas componentes. E nesse caso, você tem que respeitar a ordem das componentes. Então, x1 igual a x2 e y1 igual a y2. Sabendo disso, a gente pode começar a falar sobre operações com vetores, mas agora no plano. A primeira operação que a gente vai trabalhar é a soma de dois vetores V1 e V2. A gente quer saber quanto vale V1 mais V2 em função das componentes de cada um desses vetores. Então vamos desenhar aqui a base canônica do R2, que é o sistema X, O, Y, e vamos colocar V1 e V2 nesse sistema de coordenadas. Tá? Aqui seria V1 e aqui o que seria V2. Então a gente tem V1 e as componentes eu vou desenhar com essa linha cinza para ficar melhor para nós. Então V1 tem componentes x1 e y1 e esse vetor V2 tem componentes x2 e y2. Aqui a gente tem x2 e aqui y2. Você quer somar esses vetores, então você vai utilizar a regra do paralelogramo. Então vamos completar esse paralelogramo. Está aqui o paralelogramo. O vetor resultante eu vou desenhar de verde. Está aqui o resultante. Você vai observar que essa medida que eu acabei de projetar, essa medida é exatamente a mesma medida da componente do vetor V2 no eixo x, então ela vale x2. x1 mais x2, você tem x1 mais x2 aqui. Nós já encontramos a primeira componente do vetor V1 mais V2, que é x1 mais x2. Espera aí, professor, quem é V1 mais V2? V1 mais V2 é esse vetor verde, resultante da soma. E trabalhando da mesma forma, nós vamos encontrar essa componente aqui. Observe que esse tamanho é exatamente o tamanho da componente do vetor V1 no eixo y. Então, isso aqui mede y1. Somando a y2, a gente tem y1 mais y2 aqui em cima. Então, a segunda componente da soma dos dois vetores é y1 mais y2. A segunda operação que a gente vai exemplificar é a multiplicação do vetor por um número real. Vamos fazer novamente com auxílio do plano cartesiano. Eixo x, origem, eixo y. O vetor V1 pode ser esse. Esse aqui seria V1. Quem seria um alfa V1? Um alfa V1. Quem seria alfa V1? Um vetor com mesma direção do vetor V1, porém maior. Alfa V1 é esse vetor verde e V1 é esse vetor azul. Componentes de V1, eu vou desenhar para vocês, está aqui, x1, y1. Utilizando o conhecimento que você tem sobre geometria plana, você chega rapidamente à conclusão que se essa diagonal desse retângulo foi multiplicada por alfa, essa medida também foi multiplicada por alfa, e ela passa a ser alfa x1. Então, essa coordenada passa a valer alfa x1. Analogamente, você vai chegar à conclusão que essa coordenada vale alfa y1. Portanto, se você multiplica um vetor por um número real, você também multiplica as coordenadas desse vetor por um número real. Vamos abordar ainda mais dois casos. O terceiro caso
é o de menos V1, que é o mesmo que pegar esse V1 e multiplicar por menos 1. Olha só, menos 1 é o alfa, é um número real. A gente acabou de ver que se multiplicamos o vetor por um número real, também multiplicamos as suas coordenadas. Então, fica menos x1 menos y1. No plano cartesiano, o que isso significa? No plano x, o, y. Vamos desenhar aqui o vetor V1. Aqui está o vetor V1, as suas coordenadas x1, y1. Multiplicar esse vetor por menos 1 nada mais é do que inverter o seu sentido, sem modificar o módulo e a direção. Aqui a gente tem menos V1. E as suas coordenadas? Aqui, aqui. Temos menos x1 e menos y1. O quarto caso merece um pouco mais de detalhe. Nós queremos calcular V1 menos V2. Algebricamente, para começar, V1 menos V2 é V1 mais menos V2. E nós já vimos que V1 é x1, y1, e menos V2 é menos x2 menos y2. Então, V1 menos V2 fica x1 menos x2, y1 menos y2. Você soma as coordenadas correspondentes. No caso, x1 mais menos x2 é x1 menos x2. Y1 mais menos y2 é y1 menos y2. Graficamente, o que a gente tem? Começamos com o plano cartesiano, x, y. Os vetores agora. Aqui nós temos o vetor V1 e aqui nós temos o vetor V2, V1 e V2. As coordenadas x1, y1, x2, y2. Nós queremos fazer V1 menos V2, então vamos inverter V2. V2 está aqui, negativo, então menos V2. Suas coordenadas, menos x2 menos y2. A soma vetorial você encontra completando o paralelograma, não é verdade? Então, vamos completar esse paralelogramo e a resultante a gente faz de vermelho. Fazendo as contas, você vai chegar à conclusão que este vetor vermelho, que é V1 menos V2, tem coordenadas x1 menos x2, y1 menos y2. É só fazer x1, tira y2, você vai chegar nesse ponto. E está aqui a projeção. E fazendo y1 menos y2, você vai chegar nesse ponto. Aqui você tem x1 menos x2 e aqui você tem y1 menos y2. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.